Vamos começar falando sobre conceitos básicos sobre monitoramento ambiental, biológico e de saúde, controle e prevenção da exposição ao benzeno, objetivos de aprendizagem, entender os tipos de monitoramento para controle da exposição ao benzeno, diferenciar monitoramento ambiental, biológico e de saúde, compreender a importância desses controles para a segurança do trabalhador. Monitoramento ambiental. O que é? Avaliação química ou física do ambiente de trabalho para medir a concentração de benzeno no ar, superfícies e materiais. Como é feito? Amostragem do ar, bombas de amostragem e dosímetros. Medição em tempo real, sensores e detectores de gases. Análise em laboratório, cromatografia gasosa. Para que serve? Identificar áreas de risco. Comparar com os limites de exposição ocupacional, LEO. Avaliar a eficácia de controles de engenharia, ventilação e enclausuramento. Limite de exposição permissível, LEP, no Brasil, 0,5 partes por milhão ou 1,6 mg por metro cúbico, NR15, anexo 13A. 2. Monitoramento biológico. O que é? Análise de amostras biológicas, sangue, urina, para detectar a presença de benzeno ou seus metabólitos no organismo. Principais exames: ácido transmucônico, hemograma completo. Para que serve? Avaliar se houve absorção do benzeno, mesmo com EPIs. Detectar intoxicação precocemente. Ajustar medidas de proteção individual. Monitoramento de saúde, CONSO NR7. O que é? Acompanhamento médico periódico para avaliar possíveis efeitos da exposição ao benzeno na saúde do trabalhador. Principais ações: exames admissionais antes de começar a trabalhar. Exames periódicos, anualmente ou conforme risco. Exames de retorno ao trabalho, após afastamento. Exames demissionais, ao sair da empresa. Para que serve? Identificar doenças relacionadas ao benzeno precocemente. Garantir que o trabalhador está apto para a função. Registrar histórico médico para fins trabalhistas. O monitoramento ambiental, biológico e de saúde são complementares e essenciais para prevenir doenças ocupacionais, garantir um ambiente de trabalho seguro, cumprir as normas regulamentadoras NR7, NR9, NR15. Vamos ter agora a fala do Sr. Mário Monteiro, que é PhD em Química da Universidade de Manchester da Inglaterra. Prestem atenção. O benzeno é um produto muito perigoso. Ele pode causar doenças ocupacionais, desde a dermatite por remoção de gordura da pele, como as principais mais perigosas, que tem o nome de leucopenia e leucemia, sendo esta um tipo de câncer. O benzeno ele é utilizado na indústria petroquímica como intermediário de síntese e também na indústria de petróleo, nas refinarias, como um componente de gasolinas especiais. Até mesmo na gasolina comum, para utilizar em automóveis, ele está presente, é uma fração da gasolina. Portanto, nesses ambientes, e até mesmo em postos de gasolina, é possível ter emanação de benzeno perigosa para a saúde. O benzeno é perigoso porque ele consegue se dissolver bem nas gorduras, ele é um bom solvente e ele não tem uma eliminação fácil. E com o passar do tempo em exposições contínuas ao benzeno, ele vai se acumulando até chegar a uma doença mais séria, como é o caso da leucopenia e da leucemia. A contaminação por benzeno acontece pelo manuseio, ele pode
e está em contato com a pele através de algum tipo de derramamento e principalmente por respiração ou emanação nas fábricas ou no uso desse material do solvente benzeno, ou até mesmo por excesso de contato em emanação por impostos de gasolina, e com isso ele vai penetrando no organismo através da respiração. Então a respiração é uma via das mais importantes, se não a mais importante, de contaminação com benzeno. Existem normas que regulamentam a quantidade de benzeno permitida para a exposição dos trabalhadores nessas indústrias, nessas atividades. As normas são restritivas, ela diz que o melhor é não existir nenhuma participação ou nenhuma presença de benzeno, mas sabe-se que tecnologicamente ainda é muito difícil chegar a uma exposição zero ou uma emanação zero. Portanto, as normas elas informam os valores permitidos que poderão causar um menor risco para a grande maioria dos trabalhadores. Esses valores são minúsculas concentrações, são chamadas de partes por milhão. No Brasil é permitido até uma parte por milhão de exposição ao benzeno pela via respiratória até 8 horas de trabalho. Ou exposições curtas de 15 minutos, no máximo a 2,5 partes por milhão no ar. As empresas que têm o benzeno na sua atmosfera, eles lançam mão de métodos instrumentais para acompanhar a presença desse produto e outros da sua mesma família de produtos químicos, usando métodos instrumentais. Destacam-se alguns métodos, como a espectrometria de massa, por ser bastante rápida e poder abranger vários pontos de coleta de amostra e com isso fazer um monitoramento bastante amplo nas unidades industriais de grandes áreas, de grandes proporções. Existem outros métodos também que se usam para fazer o monitoramento das fábricas, mas são menos rápidos, são muito lentos, não se consegue ter um número de coleta de pontos e de amostra bastante abrangente como é a espectrometria. Para se comparar, a espectrometria de massa ela faz análises em 10 a 12 segundos, ao passo que outras técnicas, como por exemplo a cromatografia, ela faz em minutos. O espectrômetro de massa ele é um equipamento efetivo e bastante ágil para monitoramento da presença de intoxicantes. O benzeno é um dos produtos que ele faz com muita eficiência. Muito embora ele por si seja um equipamento adequado, há necessidade de outros que são os periféricos que fazem parte do sistema de monitoramento. São eles bombas, filtros, ar-condicionado no qual ele está instalado na sua casa de analisador, precisam estar muito bem em funcionamento, sendo dada a manutenção adequada para que todo o sistema consiga funcionar apropriadamente e dar como resultado números de concentração de modo a orientar as ações de redução das emanações. É uma questão de vida ou morte. Se não houver um comprometimento de todos no monitoramento e na contenção das emanações de benzeno, colegas que estão no seu dia a dia, ombro a ombro, executando os trabalhos, poderão amanhã ou depois contrair em doenças que vão levar a óbito, vão morrer com leucemia e deixar família e colegas numa situação muito crítica e muito penosa. Monitoramento ambiental do benzeno. O monitoramento ambiental do benzeno, um agente químico de risco, é realizado com um equipamento chamado bomba gravimétrica. Para que serve esse monitoramento? Medir a quantidade de benzeno presente no ambiente de trabalho. Avaliar se o trabalhador está sendo exposto a níveis seguros ou acima do limite permitido. Verificar se o EPI, equipamento de proteção individual, está sendo eficaz na proteção contra esse agente químico. Como funciona? A bomba gravimétrica coleta amostras do ar, que são analisadas em laboratório. Com os resultados, é possível tomar decisões para garantir a segurança e a saúde do trabalhador. Sinais e sintomas de intoxicação ocupacional por benzeno.
O benzeno é um produto químico perigoso que, se inalado ou absorvido pela pele em excesso, pode causar intoxicação no trabalhador. Isso ocorre principalmente quando não são usados os EPIs, equipamentos de proteção individual, corretamente. A exposição diária ultrapassa os limites seguros. Os sintomas da intoxicação por benzeno estão descritos na FISP, Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos, disponível na empresa para consulta. Principais sinais e sintomas: efeitos imediatos, exposição aguda, tontura, dor de cabeça, sonolência, náuseas, vômitos e irritação nos olhos e pele, confusão mental e taquicardia em casos graves. Efeitos a longo prazo, exposição crônica, problemas na medula óssea, aplasias e hipoplasias, diminuição ou falha na produção de células sanguíneas. Citopenias, leucopenia, queda na defesa imunológica. Anemia, falta de glóbulos vermelhos. Plaquetopenia, risco de sangramentos. Maior risco de leucemia e outros cânceres. Atenção! Cada pessoa reage de forma diferente ao benzeno. Alguns trabalhadores podem desenvolver sintomas mais rápido que outros. O quadro clínico e hematológico pode variar muito. O que fazer em caso de suspeita de intoxicação? Suspender imediatamente a exposição. Lavar a área afetada, se houver contato com a pele. Procurar o médico do trabalho ou serviço de saúde. Informar o supervisor e verificar a FISP do produto. Alerta a respeito dos riscos do benzeno para a saúde. Esta imagem demonstra um perigo invisível que muitos não percebem. O benzeno pode não ter um cheiro forte, mas é extremamente perigoso. Pare e reflita. O benzeno é uma substância silenciosa que pode causar graves doenças. Seus efeitos podem aparecer meses ou anos após a exposição. Não espere sentir sintomas para se proteger. Proteja-se sempre. Use todos os EPIs corretamente. Sua vida depende disso. Siga rigorosamente os procedimentos de segurança. Nunca ignore os protocolos, mesmo que já esteja acostumado. Lembre-se, sua saúde vale mais que pressa ou comodidade. Um descuido momentâneo pode ter consequências para toda a vida. Dica importante: se notar qualquer odor químico ou mal-estar, pare imediatamente o trabalho. Alerte seu gerente. Procure o serviço médico. Esta foto serve como um lembrete permanente. Segurança não é opção, é necessidade. Seja o guardião da sua própria saúde. Principais alterações no sangue: pancitopenia ou citopenia isolada. Pancitopenia: queda simultânea de glóbulos brancos, vermelhos e plaquetas. Citopenia isolada: redução de apenas um tipo de célula sanguínea. Leucopenia: queda dos glóbulos brancos, defesa do corpo. Neutropenia: diminuição de neutrófilos, células que combatem infecções. Linfopenia: redução de linfócitos, importantes para a imunidade. Inversão da relação neutrófilo-linfócito, indica possível toxicidade na medula óssea. Anemia: queda dos glóbulos vermelhos, transporte de oxigênio. Cansaço fácil, palidez e falta de ar. Pode estar associada à plaquetopenia, queda de plaquetas, aumentando o risco de sangramentos. Doenças graves relacionadas. Anemia aplásica: a medula óssea para de produzir células sanguíneas. Leucemia mieloide aguda: câncer no sangue que se desenvolve a partir da exposição crônica. O que fazer se o hemograma apresentar alterações? Parar imediatamente a exposição ao benzeno. Procurar um médico do trabalho ou hematologista. Reavaliar o uso de EPIs e condições de trabalho. Monitorar regularmente o hemograma. Exames periódicos são essenciais. Por que isso é grave? Essas alterações não aparecem de um dia para o outro. Podem ser sinais de intoxicação crônica. Se não tratadas, podem evoluir para doenças irreversíveis. Cuidado! Se você trabalha com benzeno, faça exames regularmente e use sempre os EPIs corretamente.
Sua saúde não tem reposição. O benzeno é extremamente perigoso quando inalado ou quando entra em contato com o corpo. Veja o que pode acontecer: irritação grave, queimação nos olhos, como se tivesse cebola nos olhos, nariz escorrendo ou sangrando, boca e garganta ardendo, tosse forte e falta de ar, perigo imediato ao respirar. Pode causar edema pulmonar, líquido nos pulmões, como se estivesse se afogando, sangramento nos pulmões e vias respiratórias, ataque ao sistema nervoso. Os efeitos aparecem rápido e pioram conforme a exposição. Estágio 1, leve moderado. Sonolência repentina, tontura e dor de cabeça forte, enjoo e vômitos, coração acelerado, taquicardia. Estágio 2, grave. Tremores incontroláveis, dificuldade para respirar, confusão mental, convulsões, ataques. Estágio 3, mortal. Desmaio e inconsciência, parada respiratória, morte em casos extremos. Primeiros socorros urgentes. Remover a pessoa do local contaminado. Ligar para a emergência 193. Não fazer a pessoa vomitar. Manter aquecido e deitado de lado se inconsciente. Dica importante: o benzeno pode enganar seu nariz. No começo o cheiro parece doce, mas depois para de sentir. Isso não significa que está seguro. Lembre-se, se sentir qualquer um desses sintomas, pare o trabalho imediatamente. Avise seu gerente. Procure atendimento médico urgente. Na hora de abastecer, o que a Eliana mais escuta é completar bem, encher bastante o tanque e depois que desarmar, continuar completando, né? Porque pode ser que o preço aumente de novo. Para muitas pessoas, encher o tanque até a borda pode parecer uma economia, mas na verdade pode sair caro para a saúde do frentista, do motorista e também para o meio ambiente. É que quando isso acontece, uma grande quantidade de benzeno é liberada e essa substância pode trazer vários riscos. Não só o trabalhador do posto de gasolina, como o motorista e as pessoas ao redor vão estar cheirando o benzeno que vai estar no ar. E aí provoca diversas doenças no sangue, principalmente a leucopenia, que é a baixa de glóbulos brancos, como a leucemia, que é o câncer no sangue, que advém de uma exposição mais crônica, mais prolongada desse produto. Belo Horizonte, Contagem, Sete Lagoas e Divinópolis já possuem leis que proíbem os postos de combustíveis a preencher o tanque dos veículos após o desarme automático de segurança da bomba de abastecimento. Na capital, a multa é de R$1.000 para o estabelecimento que descumprir e dobra em caso de reincidência. No posto em que a Eliana trabalha, foi feita inclusive uma campanha de conscientização. Assim que encher o tanque, não continuar dando aqueles cricket e orientar o cliente também, que corre risco também de sofrer doenças. Quais resultados que vocês estão vendo? O cliente até agora ele não conscientizou não. Não sabia. Isso aí está sendo novidade para mim. Você sabia que tem uma substância na gasolina que pode fazer mal para a saúde se você pedir esse chorinho? Sim. Mesmo assim você pede? De vez em quando. Principalmente quando vou viajar. Para alertar sobre os riscos dessa prática ainda recorrente, a Secretaria Municipal de Saúde de Contagem está realizando essa semana um seminário sobre o assunto. Nós temos 40 mil trabalhadores no estado expostos ao benzeno no abastecimento. O que é? Onde o trabalhador não vai abastecer o carro e após o desarme da bomba, aos consumidores quer que ele enche mais o tanque. Esperamos que a nossa população venha a se conscientizar e saber que o benzeno mata quando temos uma lei orgânica que temos, quando abastecemos, o desarme automático. Ou seja, se tem o desarme automático é para mostrar aquele usuário ou aquele trabalhador que não é para mais continuar enchendo seu tanque de gasolina. Medidas de prevenção contra o benzeno. O benzeno é uma substância perigosa, mas seus riscos podem ser controlados com as medidas certas. No ambiente de um posto de combustível, a prevenção é a nossa maior proteção contra os riscos do benzeno e outros produtos químicos. Veja como trabalhar com segurança. Proteção individual
EPI. Os colaboradores devem utilizar de acordo com o risco exposto. Máscara de proteção, com filtro para vapores orgânicos durante a descarga de combustível. Luvas especiais, resistente a produtos químicos. Óculos de proteção, para evitar respingos nos olhos. Calçados de segurança, antiderrapante e antiperfurante. Lembre-se, EPI não é opcional, é obrigatório. Uniformes de proteção. Devem ser lavados separadamente das roupas pessoais, preferencialmente de cor clara, para identificar contaminação. Monitoramento da saúde. Exames obrigatórios para quem trabalha com combustíveis. Hemograma completo, para detectar alterações no sangue. Exames de fígado e rins, avaliação da função hepática e renal. Avaliação neurológica, checar possíveis danos ao sistema nervoso. Exames periódicos, no mínimo a cada 6 meses. Cuidados diários. Nunca comer, beber ou fumar na área de abastecimento. Lavar sempre as mãos antes das refeições. Tomar banho imediatamente após o turno. Manter cabelos presos e unhas curtas. Em caso de emergência. Vazamento. Isolar a área e acionar o supervisor. Contato com a pele. Lavar imediatamente com água corrente. Inalação. Remover a pessoa para local ventilado e chamar socorro. Lembre-se, sua saúde vem em primeiro lugar. Seguir essas medidas pode fazer a diferença entre um dia de trabalho seguro e um acidente grave. Por que esses exames são tão importantes? O contato diário com combustíveis como gasolina e diesel expõe os trabalhadores a substâncias perigosas, como o benzeno. Os exames periódicos são nossa melhor arma porque revelam problemas antes dos sintomas. Muitas doenças só aparecem quando já estão avançadas. Protegem seu futuro. Alguns danos podem ser irreversíveis se descobertos tarde. Comprovam se as medidas de segurança estão funcionando. Quando e quais exames fazer, conforme exigido pela NR7 e NR20. Para todos os funcionários. Hemograma completo. Avalia glóbulos brancos, vermelhos e plaquetas. Exames de função hepática. O fígado é o primeiro a ser afetado. Exame de urina. Avalia se os rins estão filtrando corretamente. Para quem tem contato direto com combustíveis, frentistas, abastecedores. A cada 6 meses. Avaliação neurológica. Checar tremores, perda de memória. Testes específicos para benzeno no sangue. Para outras funções, caixas, gerentes. Anualmente, check-up completo incluindo os exames acima. Sinais de alerta. Quando procurar ajuda antes do exame agendado. Se sentir qualquer um desses sintomas, não espere pelo próximo exame. Cansaço excessivo sem explicação. Tonturas ou desmaios. Sangramentos ou manchas roxas sem causa aparente. Dificuldade para respirar. Lembre-se, fazer os exames não é só cumprir uma obrigação, é garantir que você voltará saudável para sua família todos os dias. O benzeno é um inimigo invisível presente em combustíveis e outros produtos químicos. Ele pode causar desde tonturas e irritações até danos graves à saúde, como problemas no sangue e até mesmo leucemia. Mas hoje, você vai aprender a se proteger e a agir rápido em caso de emergência. Hoje vamos falar então sobre hidrocarbonetos aromáticos, o tolueno. O tolueno é um solvente orgânico amplamente presente na indústria, nos serviços. Ele está presente nas tintas, nos vernizes, nos removedores, na indústria química, petroquímica, nas tinturarias, nos laboratórios de análise, nas mecânicas. Então é um solvente amplamente presente na indústria e nos serviços. O tolueno ele pode causar a intoxicação pela via inalatória. O indivíduo então respira, inspira, o solvente pela ingestão e pela via dérmica, pelo contato com a pele. A principal via de exposição geralmente é a inalatória. Então o profissional acaba inalando o solvente
que vai levar a lesões cardíacas, lesões hepáticas, lesões neurológicas e até na reprodução humana. Essa é um pouco controversa, nós vamos deixar um pouquinho de lado. As principais aqui, cardíacas, hepáticas e neurológicas e um pouco renal. A cardíaca, ela pode ser a mais grave porque ela pode causar a morte súbita para os indivíduos expostos ao tolueno, já que o tolueno pode levar à arritmia cardíaca. As lesões hepáticas podem ser causadas pelo acúmulo do metabólito na célula hepática, no hepatócito, levando a danos celulares hepáticos que podem ser, inclusive, graves, né, agudos e crônicos. Então, o tolueno, ele é um solvente que precisa ter a sua atenção na sua empresa, indústria ou serviço que use este solvente. E você, gestor, deve também envolver o médico do trabalho na exposição ao tolueno, porque existe um exame, um indicador biológico de exposição, que é o ácido hipúrico. Para quem estiver exposto ao tolueno, há a possibilidade de medir o nível de exposição, é o ácido hipúrico, que é um metabólito do tolueno. Então, gestor, a sua preocupação deve ser na prevenção sempre, fornecendo equipamentos de proteção individual para os profissionais, ensinando o uso correto dos equipamentos de proteção individual e apresentando os possíveis riscos ao solvente, no caso aqui o tolueno, para os profissionais da sua organização. Somente com conhecimento é que os profissionais vão prestar atenção, usar o equipamento corretamente, trocar esse equipamento corretamente. A outra questão é a parte de saúde, em que o médico do trabalho precisa acompanhar esses profissionais expostos ao tolueno para medir os níveis de exposição como um indicador biológico. Lembrando que se tiver um profissional exposto ao tolueno acima do limite de tolerância, muito provavelmente outros profissionais estarão na mesma condição. Medicina do trabalho é um braço da saúde pública, é um braço da saúde coletiva que estuda uma coletividade, um conjunto de pessoas dentro de uma organização e faz a prevenção. Então é uma especialidade preventiva de análise e reconhecimento das questões daquela organização. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça, curta, compartilhe. Se puder, se inscreva lá no nosso canal, digitando no youtube.com/HealthWorkTV. Tudo junto e terá acesso a mais de 500 vídeos que fizemos para você. Muito obrigado. O caso do posto do Parque Verde, 2009. Um posto de combustível foi interditado após comprovação de que contaminou o lençol freático, água subterrânea. Afetou o abastecimento de 50 famílias. Danos ambientais ainda não totalmente quantificados. O que aconteceu? Vazamentos de combustível infiltraram no solo por anos. Produtos químicos como benzeno contaminaram a água. Moradores usavam poços artesianos sem saber do risco. Ações judiciais e reparação. O Ministério Público determinou coleta de amostras em 70 pontos do bairro. Prazo de 60 dias para apresentar estudo técnico. Elaboração de plano de descontaminação. Responsabilização da distribuidora e proprietários. Impactos de longo prazo. A contaminação pode persistir por décadas no solo. Afetar a saúde pública, câncer, doenças hepáticas. Desvalorizar imóveis da região. Exigir custos milionários para remediar. Como prevenir? Todo posto deve instalar sistemas de contenção, vasos sanitários químicos. Realizar inspeções periódicas nos tanques. Treinar funcionários para identificar vazamentos. Ter plano de emergência ambiental. Por que isso importa? Um único vazamento pode comprometer a água de uma comunidade inteira por gerações. Bomba de combustível. Como funciona? Dentro da bomba de gasolina existe um compartimento especial que evita vazamentos e respingos de combustível. Esse sistema ajuda a manter a segurança, impedindo que o combustível vaze para o ambiente. Além disso,
Tanto dentro quanto fora da bomba, podem existir vapores de combustível. Esses vapores são inflamáveis, por isso é importante sempre evitar fontes de calor ou faíscas próximas ao abastecer. Dica de segurança: nunca fume ou use o celular enquanto abastece. Em caso de vazamento, avise o seu gerente imediatamente. Assim, todos colaboram para um abastecimento seguro. Caixa separadora, funcionamento e cuidados. A caixa separadora tem a função de separar resíduos da água, retendo impurezas e óleos em seu interior. Isso evita que contaminantes sejam lançados no meio ambiente, garantindo um descarte mais seguro. Limpeza do coletor de armazenagem de produto químico. Deve ser feita com muito cuidado para evitar vazamentos e contaminação. Utilize os EPIs, equipamentos de proteção individual, adequados, como luvas e óculos de proteção. Siga sempre os procedimentos de segurança da empresa. Porque é importante. Uma limpeza correta previne acidentes e protege o meio ambiente. Todos devem estar atentos para garantir o funcionamento seguro da caixa separadora. Emissões de benzeno, cuidados e procedimentos. Neste slide, podemos observar canaletas cheias de produtos, o que pode acontecer devido ao acúmulo de resíduos ou falta de limpeza adequada. Esses resíduos podem conter benzeno, uma substância perigosa que exige atenção redobrada. Como os postos devem agir? Tambores para produtos contaminados. Todo posto deve ter tambores específicos para armazenar resíduos com benzeno e outros contaminantes. Quando cheios, esses tambores são recolhidos por uma empresa credenciada, que faz o descarte ambientalmente correto. Manutenção das canaletas. Devem ser limpas regularmente para evitar vazamentos e acúmulo de produtos perigosos. Inspeções frequentes ajudam a identificar problemas antes que causem riscos. Por que isso é importante? O benzeno é um composto cancerígeno e sua exposição pode trazer sérios riscos à saúde e ao meio ambiente. Seguir os procedimentos corretos garante a segurança de todos e evita multas e danos ambientais. Responsabilidade sobre a exposição ao benzeno. O benzeno é uma substância perigosa, encontrada em combustíveis e outros produtos químicos, que pode causar graves riscos à saúde, como intoxicação e até câncer. Por isso, todos têm responsabilidades para garantir a segurança no ambiente de trabalho. Responsabilidade do empregador. Fornecer treinamento sobre os riscos do benzeno e como se proteger. Disponibilizar EPIs, equipamentos de proteção individual, como luvas, máscaras e óculos, adequados ao manuseio de produtos com benzeno. Monitorar a exposição por meio de medições ambientais e exames médicos periódicos. Garantir a limpeza e manutenção de equipamentos e áreas de trabalho para evitar vazamentos e acúmulo de vapores. Cumprir as normas, como a NR20, e disponibilizar informações claras sobre os riscos e procedimentos seguros. Responsabilidade do empregado. Usar corretamente os EPIs fornecidos, seguindo as orientações de segurança. Participar dos treinamentos e aplicar os conhecimentos no dia a dia. Comunicar problemas como vazamentos, falhas em equipamentos ou sintomas de mal-estar, dor de cabeça, tontura, náuseas. Seguir os procedimentos de segurança e nunca ignorar regras, mesmo em tarefas simples. Por que isso é importante? A exposição ao benzeno pode causar doenças graves, mas com cuidado e responsabilidade, esses riscos podem ser evitados. Todos devem fazer sua parte para manter um ambiente de trabalho seguro. Responsabilidades em relação ao benzeno. Para garantir a segurança de todos no ambiente de trabalho, é fundamental seguir as normas e procedimentos relacionados à exposição ao benzeno. Abaixo estão as principais responsabilidades. Contratação de serviços de outras empresas. Só é permitido contratar serviços de terceiros se o contrato incluir a obrigação de cumprir todas as medidas de segurança e saúde no trabalho, SST, estabelecidas neste regulamento. Isso garante que todas as empresas envolvidas sigam as mesmas normas de proteção. Interrupção de atividades de risco. Se houver qualquer situação que coloque os trabalhadores em risco grave e imediato, a atividade deve ser paralisada imediatamente.
A segurança e a saúde das pessoas vêm sempre em primeiro lugar. Fornecimento de informações às empresas contratadas. Além do que já é exigido pela NR01, subitem 1.5.8, a empresa deve informar claramente as contratadas sobre os riscos potenciais do benzeno na área de trabalho, as medidas preventivas que devem ser adotadas para evitar a exposição. Isso ajuda a garantir que todos os trabalhadores, sejam próprios ou terceirizados, estejam protegidos. Por que isso é importante? O benzeno é uma substância perigosa e o cumprimento dessas regras evita acidentes, doenças ocupacionais e multas. Todos devem trabalhar juntos para manter um ambiente seguro. Habilidades quanto ao benzeno. É essencial que todos na empresa conheçam os riscos do benzeno e saibam como se proteger. Veja as principais responsabilidades. Informação aos trabalhadores. Além do que já exige a NR01, subitem 1.4.1, a empresa deve alertar claramente sobre os riscos do benzeno para a saúde e segurança. Explicar as medidas preventivas que devem ser seguidas no dia a dia. Acesso às fichas de segurança. Manter as fichas com dados de segurança de produto químico, FISP, dos combustíveis, em local visível e de fácil acesso para todos os trabalhadores. Disponíveis para consulta sempre que necessário. Treinamento sobre procedimentos. Garantir que os trabalhadores conheçam os procedimentos operacionais, incluindo os riscos da exposição ao benzeno. Como se proteger no trabalho. Capacitação de riscos do benzeno. Esta capacitação tem como foco principal ensinar os trabalhadores a identificar situações de risco, reconhecer quando há possibilidade de exposição ao benzeno, saber quais são as atividades de maior risco no dia a dia de trabalho, aprender medidas de prevenção, conhecer as formas de se proteger durante o trabalho, aplicar os procedimentos corretos em cada situação, atividades de maior risco que serão abordadas, manuseio de combustíveis, limpeza de equipamentos, operações com produtos químicos, situações de vazamento ou emergência. Por que esta capacitação é importante? O benzeno é uma substância perigosa que pode causar graves problemas de saúde. Com o conhecimento certo, você poderá trabalhar com mais segurança, proteger sua saúde e a de seus colegas, saber como agir em situações de risco. Obrigatoriedade do treinamento. Todos os trabalhadores que realizam atividades com risco de exposição ao benzeno devem fazer um treinamento inicial de no mínimo 4 horas. O que você vai aprender neste treinamento? Riscos do benzeno. Como o benzeno pode entrar no seu corpo, inalação, contato com a pele, etc. Porque essa substância é perigosa para a saúde. Monitoramento e saúde. Como é feito o controle da qualidade do ar no ambiente de trabalho. Exames médicos que ajudam a proteger sua saúde. Sinais de intoxicação. Sintomas que indicam exposição ao benzeno, tonturas, náuseas, sonolência. O que fazer se sentir algum desses sintomas? Como se proteger? Equipamentos de proteção que devem ser usados. Boas práticas para trabalhar com segurança. Emergências. Procedimentos para casos de vazamentos ou acidentes. Como agir rápido e corretamente em situações de risco. Áreas de risco. Identificação dos locais e atividades com maior chance de exposição. Pontos críticos onde o benzeno pode ser liberado. Leis e direitos. O que diz a legislação sobre trabalho com benzeno? Seus direitos como trabalhador exposto a riscos químicos. Importância do treinamento. Este conhecimento é essencial para trabalhar com mais segurança, reconhecer situações de risco, saber como se proteger. Conferência do produto no descarregamento, procedimentos essenciais, verificação da nota fiscal, NF. Confirme atentamente os dados da nota fiscal. Certifique-se que o volume em cada compartimento do caminhão-tanque
corresponde ao que será descarregado. Pode ser completamente transferido para o tanque do posto destinado àquele produto específico. Identificação correta dos produtos. Verifique duplamente a identificação dos tanques de armazenamento. Na menor dúvida sobre a compatibilidade, interrompa imediatamente a operação. Só prossiga após total esclarecimento e confirmação. Procedimento de medição. Todas as medições devem ser feitas na presença do motorista. Para tanques convencionais, realizar a medição manual junto com o condutor. Para sistemas automáticos, fazer a leitura do equipamento com o motorista presente. Por que estes cuidados são importantes? Evitar mistura de produtos incompatíveis. Prevenir transbordamentos e vazamentos. Garantir a rastreabilidade do produto. Cumprir exigências legais e de segurança. Atenção! Nunca ignore qualquer etapa deste processo. A segurança operacional e a qualidade dos produtos dependem destas verificações rigorosas. Procedimentos seguros para descarga de combustível. Posicionamento do caminhão-tanque. Estacionar o veículo o mais próximo possível da boca de descarga. Garantir que a posição facilite a conexão dos mangotes. O acesso seguro dos operadores. A movimentação em caso de emergência. Sinalização da área. Imediatamente após estacionar. Posicionar cones de sinalização ao redor da área. Instalar placas de advertência visíveis. Delimitar claramente a zona de risco. Por que estes cuidados são fundamentais? Alertar a funcionários e clientes sobre os riscos da operação. Previne acidentes e aproximação de pessoas não autorizadas. Organiza o fluxo seguro no local de trabalho. Atender às normas de segurança do posto. Aterramento e conexão. Realizar o aterramento do caminhão antes de qualquer operação. Conectar os mangotes aos tanques subterrâneos com atenção. Verificar o estado dos equipamentos. Confirmar a vedação adequada. Garantir a compatibilidade das conexões. Atenção! Nunca inicie o descarregamento sem completar todas estas etapas de segurança. Qualquer irregularidade deve ser comunicada imediatamente ao gerente. Procedimentos de segurança para descarga de combustível. O motorista deve seguir estas etapas essenciais antes de iniciar qualquer operação. Desligar os sistemas do veículo. Desligar completamente o motor do caminhão-tanque, CT. Desativar a chave geral de energia. Aterramento seguro. Conectar o cabo-terra na seguinte ordem. Primeiro no ponto de aterramento da área de descarga. Depois no caminhão-tanque. Verificar se as garras estão firmemente fixadas. Sinalização de segurança. Posicionar a placa de não fumê em local visível. Colocar cones de sinalização ao redor da área. Adicionar placa extra de não fumê na área cercada. Preparação de emergência. Posicionar extintores de incêndio. Extintor do posto. Extintor do caminhão-tanque. Colocar um de cada lado da caixa de descarga. Regra importante a respeito de celulares. Motorista deve deixar o celular na cabine do caminhão. Gerente, o chefe de pista, deve guardar o celular na sala do gerente. Nenhum celular pode ficar no bolso durante a operação. Por que estas regras são vitais? Previne faíscas acidentais. Elimina riscos de ignição. Garante resposta rápida em emergências. Protege todos no local de trabalho. Antes de liberar o início da descarga, verifique rigorosamente todos os itens de segurança. Conexão do mangote. Inspecione visualmente o mangote para garantir que está completamente encaixado na linha de descarga. Não apresenta rachaduras, vazamentos ou desgaste excessivo. Possui vedação adequada para evitar vazamentos. Teste a fixação puxando levemente o mangote para confirmar que está firme. Aterramento do caminhão-tanque. Cabo de aterramento deve estar conectado primeiro no ponto de aterramento fixo do posto.
Depois, no caminhão-tanque, CT, garantindo contato metálico direto, livre de ferrugem ou sujeira que impeça a condução. Verifique a resistência do aterramento, se possível com equipamento de teste. Sinalização e segurança do local. Área delimitada com cones e placas de não fumê e perigo, descarregando combustível. Extintores posicionados, um do posto e um do caminhão, próximos ao ponto de descarga. Celulares proibidos na área. Motorista e gerente devem deixar os aparelhos longe. Verificação final antes da descarga. Motor e chave geral do CT desligados. Trabalhadores usando EPIs, luvas, óculos, calçado antiderrapante. Nenhuma fonte de ignição próxima, chamas, equipamentos elétricos ligados, etc. O que fazer se algo estiver errado? Nunca inicie a descarga se houver qualquer irregularidade. Sinalize o problema e chame o responsável pela operação. Monitoramento constante de vazamentos. Realizar inspeção visual contínua em mangotes de transferência, conexões e acoplamentos, válvulas e junções. Atenção! Qualquer sinal de vazamento, mesmo mínimo, exige paralisação imediata da operação, correção do problema antes de retomar, comunicação obrigatória à transportadora, controle dos respiros dos tanques, observar constantemente os respiros durante toda a operação, parar imediatamente a descarga se aparecer produto nos respiros, houver retorno de vapores, notar funcionamento anormal, segurança do ambiente, manter a atenção redobrada, evitar distrações do motorista, controlar o tráfego próximo, manter veículos afastados, mínimo 5 metros, impedir aproximação de curiosos, procedimentos adicionais de segurança, ter caminho de fuga desobstruído, monitorar direção do vento, evitar inalação de vapores, observar possíveis fontes de ignição. Em caso de emergência, parar imediatamente a descarga, isolar a área, acionar o plano de emergência, comunicar ao gerente, porque estes cuidados são vitais. Previne acidentes ambientais, evita intoxicações por vapores, reduz risco de incêndios e explosões, garante operação dentro das normas. Procedimentos finais de descarga e segurança. Desconexão segura dos mangotes. Ordem correta de desconexão. Primeiro desconectar no caminhão-tanque. Deixar o produto residual escoar completamente para o tanque do posto. Só então desconectar na extremidade do posto. Cuidados especiais. Manter o mangote elevado para escoamento completo. Verificar vazamentos durante a desconexão. Limpar eventuais respingos imediatamente. Operações noturnas. Iluminação segura. Posicionamento do veículo. Estacionar sob a cobertura para melhor visibilidade. Garantir ângulo adequado para inspeção. Uso de iluminação. Proibido usar lanternas comuns ou extensões elétricas. Somente utilizar lanterna à prova de explosão. As transportadoras fornecem lanternas apropriadas. Verificação final. Inspecionar visualmente todos os compartimentos do caminhão vazios. Ausência de vazamentos ou resíduos. Estado das conexões após operação. Procedimentos adicionais. Registrar volume descarregado e horários. Armazenar corretamente os mangotes. Realizar limpeza da área de descarga. Verificar equipamentos de emergência. Porque estes cuidados são essenciais. Previne vazamentos e contaminações. Garante escoamento total do produto. Elimina riscos de ignição, especialmente à noite. Cumpre normas de segurança NR20. Procedimento completo para desconexão e limpeza residual. Escoamento final do combustível residual. O motorista deve abrir completamente a válvula do compartimento descarregado.
Aguardar o escoamento total do produto, mínimo 2 minutos. Verificar visualmente o esvaziamento completo. Uso do balde de alumínio seguro. Equipamento especializado. Balde de alumínio anti-faísca. Devidamente aterrado ao caminhão-tanque. Cabo de aterramento em perfeito estado. Procedimento correto. Posicionar o balde sob a válvula aberta. Coletar todo o residual que escorrer. Manter o balde em contato constante com o caminhão-tanque durante a operação. Transferência segura do residual. Utilizar funil de alumínio aterrado. Conectar ao sistema de aterramento. Verificar vedação adequada. Despejar lentamente o conteúdo do balde no tanque receptor. Cuidados especiais. Nunca utilizar recipientes plásticos ou de outros metais. Manter área ventilada durante a operação. Não permitir respingos ou derramamentos. Realizar a operação longe de fontes de ignição. Limpeza e organização final. Procedimentos pós-operacionais. Limpar e armazenar adequadamente o balde e funil. Verificar a ausência de vazamentos. Desconectar todo o sistema de aterramento. Armazenar os equipamentos no local apropriado. Por que estes procedimentos são críticos? Elimina riscos de combustível residual. Previne acidentes com vapores inflamáveis. Garante aproveitamento total do produto. Cumpre normas ambientais e de segurança. Dicas importantes. Realizar esta operação com calma e atenção total. Usar sempre EPIs completos, luvas, óculos. Nunca reaproveitar baldes funis para outros fins. Inspecionar equipamentos antes de cada uso. Abastecimento seguro. Procedimentos essenciais para frentistas. Atenção constante na pista. Manter alerta permanente durante todo o turno. Foco total na operação de abastecimento. Evitar qualquer tipo de distração. Conversas paralelas. Uso de celular. Ausência do posto de trabalho. Proibições absolutas durante o abastecimento. Se qualquer ocupante do veículo estiver fumando, parar imediatamente. O abastecimento. Alertar sobre o perigo. Só retomar após a extinção total do cigarro. Eletrônicos. Celulares ligados ou em uso. Equipamentos eletrônicos em funcionamento. Dispositivos com campos eletromagnéticos. Interromper o abastecimento até a desativação. Procedimentos de segurança adicionais. Verificar antes de iniciar. Motor do veículo desligado. Faróis apagados. Sistemas elétricos inativos. Manter distância segura de outros veículos em movimento. Fontes de calor ou ignição. Equipamentos elétricos. Em caso de descumprimento, interromper o serviço imediatamente. Comunicar ao gerente. Registrar a ocorrência. Só retomar após normalização. Por que estas regras são vitais? Prevenção de incêndios e explosões. Proteção da vida dos frentistas e clientes. Cumprimento da NR20 legislações. Preservação ambiental. Dicas para um turno seguro. Fazer pausas regulares para manter o alerta. Posicionar-se corretamente durante o abastecimento. Manter os equipamentos de emergência acessíveis. Comunicar qualquer situação anormal. Durante o abastecimento devemos lembrar que é proibido. Proibido fumar. Proibido o uso de celular. Proibido abastecimento em recipientes não autorizados, que não tenha o selo do Inmetro. Abastecimento seguro para motocicletas e veículos pequenos. Cuidados especiais no abastecimento. Para motocicletas, triciclos e veículos similares, é necessário atenção redobrada devido ao maior risco de vazamentos. Siga estas orientações rigorosamente. Preparação do veículo. Ocupantes. Nenhuma pessoa pode permanecer sentada no veículo durante o abastecimento. Posicionamento. O veículo deve estar completamente apoiado no cavalete central. Local.
escolher superfície plana para evitar inclinações. Técnica de abastecimento. Vazão controlada. Utilizar sempre a velocidade mais lenta da bomba. Conexão direta. Inserir o bico diretamente no tanque do veículo. Proibido. Nunca usar funis, garrafas ou recipientes intermediários. Contato contínuo. Manter o bico em contato permanente com o bocal do tanque. Prevenção de vazamentos. Verificar o nível do tanque visualmente com frequência. Parar imediatamente se notar qualquer sinal de transbordamento. Limpar respingos imediatamente com pano absorvente apropriado. Segurança adicional. Manter distância de outros veículos em movimento. Verificar a ausência de fontes de ignição próximas. Assegurar que nenhum celular esteja sendo utilizado na área. Procedimento em caso de acidente. Parar imediatamente o abastecimento. Isolar a área. Conter o vazamento com material absorvente. Comunicar ao gerente. Registrar a ocorrência. Porque estes cuidados são essenciais. Tanques pequenos enchem rapidamente. A proximidade do motor aumenta riscos de ignição. Vazamentos são mais frequentes nestes veículos. A segurança do frentista e cliente é prioridade. Como abastecer com 1 galão? Recentemente, eu vi um vídeo do motorista exigindo o abastecimento em 1 galão de amaciante. Em algumas situações, os motoristas desejam realizar o abastecimento em recipientes para transporte de combustíveis líquidos automotivos. No entanto, esse procedimento exige cuidado para garantir a segurança de quem faz o transporte, além da qualidade do produto. Ao ser contratado, verifique se o posto possui um adesivo ou informativo que explique o motivo de não realizar o abastecimento em galões não certificados. O recipiente que o motorista deseja abastecer e transportar os combustíveis líquidos, ele é rígido e aprovado para o uso, conforme a legislação vigente. O posto deve ter galão e a comercialização de combustíveis automotivos a varejo fora do tanque de consumo dos veículos automotores é permitido apenas em recipientes que possuem o certificado do Inmetro, conforme a resolução da ANP 20 de 2014. A portaria número 326 do Inmetro estabelece os requisitos e no posto pode-se verificar se o recipiente que será abastecido possui o selo de identificação da conformidade. O motorista pode levar o recipiente, desde que ele seja reutilizável e tenha a marcação do Inmetro. Esse recipiente pode ser metálico ou não metálico, mas sempre rígido. Você deve realizar o mesmo procedimento da verificação do zeramento da bomba. E após confirmar o valor a ser abastecido, sempre verifique o volume do recipiente, pois ele só pode ser abastecido até 95% da sua capacidade nominal, para permitir a expansão por dilatação do combustível e evitar o transbordamento. Retire o bico da unidade abastecedora, mantendo a ponteira na vertical direcionada para cima, protegendo o bico contra qualquer impacto. Apoie o recipiente sobre o piso e abasteça com a vazão mínima da unidade abastecedora, colocando o ponteiro do bico de abastecimento embutido ao máximo possível dentro do recipiente. Ao posicionar o bico, direcionando para a parede do recipiente para permitir o escoamento do combustível próximo ao fundo, minimizando a geração de eletricidade eletrostática. Agora, você já sabe como realizar o abastecimento de veículos automotores, motocicletas, triciclos, bicicletas motorizadas ou outros veículos de pequeno porte, ou até em recipientes para armazenamento de combustíveis. Precisa ficar atento para qualquer anormalidade no abastecimento, como falta de combustível ou golpe de pressão da bomba. Se identificar alguma dessas situações para o abastecimento, comunique ao responsável do posto. Em caso de derrame de combustível, interrompa imediatamente a operação. Sempre remova o combustível derramado utilizando um material absorvente, que deve ser manuseado e armazenado temporariamente até o seu descarte final, em tambores
devidamente identificados. Se for realizar o abastecimento do reservatório de partida a frio em veículos dotados desse dispositivo, faça sempre utilizando a menor vazão possível e com atenção para o volume máximo do reservatório para evitar o transbordamento do combustível. Seguindo estes procedimentos, você terá segurança ao abastecer de forma profissional. Abastecimento seguro em recipientes certificados. Características dos recipientes aprovados. Vedação perfeita. Devem fechar hermeticamente para evitar qualquer vazamento de vapores. Material resistente. Construídos com materiais compatíveis com o produto armazenado. Design seguro. Sem vazamentos ou escorrimentos mesmo em movimento. Identificação clara. Devem conter rótulos visíveis com informações do produto. Tipos de recipientes permitidos. Tanques portáteis certificados. Vasilhames industriais aprovados. Recipientes com sistema de alívio de pressão adequado. Embalagens com certificação em metro ANP. Procedimentos para abastecimento correto. Verificação inicial. Confirmar que o recipiente está vazio e limpo. Checar válvulas e sistemas de fechamento. Verificar certificação e data de validade. Técnica de abastecimento. Utilizar velocidade reduzida da bomba. Manter contato direto entre o bico e o recipiente. Nunca encher acima de 95% da capacidade. Boas práticas para análise de amostras de combustível. Local adequado para análise. Realizar as análises em um local apropriado, bem ventilado, seguro e livre de fontes de ignição, como chamas ou faíscas. Garantir que o espaço esteja organizado e limpo para evitar contaminações ou erros durante o processo. Uso de bancada para análise. Utilizar sempre uma bancada resistente e estável para apoiar as amostras e os instrumentos de medição. Certificar-se de que a bancada esteja em boas condições, sem irregularidades que possam comprometer a precisão das análises. Por que essas etapas são importantes? Garantem a segurança do operador e do ambiente. Evitam contaminação das amostras e erros nos resultados. Promovem o conforto e a saúde do profissional, reduzindo riscos de problemas posturais. Procedimentos seguros para limpeza. Equipamentos envolvidos. Válvulas. Bombas. Compartimentos de contenção de vazamentos. Caixas de passagem. Canaletas. Uso correto de EPI, equipamento de proteção individual. Todos os trabalhadores envolvidos na limpeza devem utilizar EPI adequado para evitar riscos. Importância do procedimento seguro. Prevenção de acidentes. Evita contato direto com resíduos perigosos. Proteção da saúde. Minimiza riscos de intoxicação, queimaduras ou irritações. Conformidade com normas. Segue regulamentos de segurança ocupacional. Lembre-se, nunca realize a limpeza sem o EPI correto. Verifique sempre o estado dos equipamentos antes do uso. Em caso de vazamentos ou contaminação, siga os protocolos de emergência. Finalidade das caixas separadoras. As caixas separadoras de água e óleo são equipamentos essenciais para reter óleos e graxas provenientes de lavagem de peças oleosas, respingos ou derramamentos durante trocas de óleo, abastecimento de combustíveis e lubrificantes. Permitir que a água utilizada nesses processos seja tratada e descartada de forma segura e dentro das normas ambientais. Procedimento para esgotamento e limpeza. Importância da manutenção. Evita entupimentos e vazamentos. Garante que apenas água tratada seja liberada para a rede de esgoto. Previne multas e penalidades por descarte irregular. Como realizar a limpeza? Esgotamento. Remover periodicamente o óleo acumulado usando equipamentos adequados, como bombas de sucção. Limpeza. Lavar o interior da caixa para retirar resíduos sólidos e evitar mau funcionamento. Inspeção. Verificar se não há rachaduras ou corrosão que possam comprometer o sistema. Descarte correto dos resíduos. Óleo retido.
Deve ser armazenado em tambores específicos e enviado para reciclagem ou tratamento por empresas especializadas. Água tratada. Só pode ser descartada na rede de esgoto após passar pelo separador e atender aos padrões ambientais. O que são canaletas de contenção? São estruturas instaladas em áreas críticas como pistas de abastecimento, áreas de tancagem, armazenamento de combustíveis, locais de troca de óleo, áreas de lavação de veículos e equipamentos. Qual sua função principal? Atuam como barreiras de segurança ambiental para conter vazamentos de combustíveis, óleos e outros líquidos poluentes, impedir que efluentes escorram para áreas não impermeabilizadas, evitar a contaminação do solo e recursos hídricos. Como funcionam? Direcionam os líquidos para sistemas de tratamento ou separação. Mantêm os vazamentos restritos às áreas com piso impermeável. Integram-se ao sistema de drenagem ambiental da empresa. Inspeção e manutenção, passo a passo. Verificação diária. Checar se há obstruções, lixo, folhas, terra. Limpar quando necessário. Atenção especial às tubulações. Inspecionar as conexões posteriores às canaletas. Verificar se há rachaduras ou desgaste. Sinais de problemas. Acúmulo anormal de líquidos. Presença de vazamentos após chuva. Corrosão nas estruturas. Por que são importantes? Protegem o meio ambiente. Evitam multas e penalidades ambientais. Garantem conformidade com leis como a CONAMA. Reduzem riscos de acidentes no local de trabalho. Objetivo da aferição: garantir que as bombas de combustível estejam fornecendo o volume exato de combustível, operando dentro dos padrões de precisão, cumprindo requisitos legais e de qualidade. Procedimento passo a passo. Preparação da área. Posicionar cones de sinalização formando perímetro de segurança. Verificar a ausência de fontes de ignição próximas. Execução da aferição. Abastecer o balde calibrado com quantidade específica. Comparar volume fornecido com o indicado no mostrador. Registrar resultados em planilha de controle. Pós-operação. Recolher todo o combustível utilizado. Armazenar adequadamente os equipamentos. Remover sinalização somente após conclusão. Proibições expressas. Proibido realizar procedimento com veículos próximos. Proibido fumar ou utilizar celular na área. Proibido deixar equipamentos sem vigilância. Periodicidade. Aferição inicial. Semanalmente. Após manutenções. Imediatamente. Quando houver suspeita de imprecisão. Registros e documentação. Anotar data, hora e responsável. Assinar o relatório de aferição. Importância. Uma bomba mal calibrada pode causar prejuízos financeiros e desconfiança dos clientes. A precisão é nossa garantia de qualidade. Introdução. A manutenção preventiva das bombas de abastecimento é essencial para garantir segurança no abastecimento, evitar vazamentos e desperdícios, manter a precisão dos equipamentos, prolongar a vida útil dos componentes. Checklist diário de verificação. Componentes mecânicos. Item verificação. Ação corretiva. Bicos. Não devem gotejar após o abastecimento. Reportar falhas imediatamente. Mangueiras. Ausência de rachaduras, ressecamento ou desgaste. Substituir se necessário. Vidros. Sem trincas ou danos, isolar a área e comunicar à equipe técnica. Componentes eletrônicos. Item verificação. Ação corretiva. Iluminação. Todas as luzes devem estar funcionando. Trocar lâmpadas queimadas. Display. Todos os números devem estar visíveis. Solicitar manutenção do painel. Lacres. Devem estar intactos e numerados. Comunicar violação imediatamente. Limpeza e manutenção preventiva. Limpeza externa.
Materiais necessários: pano macio, sabão neutro e água. Passo a passo. Desligue a bomba. Remova poeira e resíduos com pano seco. Limpe com pano úmido e sabão neutro. Seque completamente antes de religar. Treinamento, manutenção e reforma do Sistema de Abastecimento Subterrâneo de Combustível, SASC. Objetivo: este treinamento tem como objetivo orientar os colaboradores sobre os procedimentos seguros para manutenção e reforma do Sistema de Abastecimento Subterrâneo de Combustível, SASC, garantindo a prevenção de riscos, especialmente a exposição ao benzeno, conforme as normas vigentes. Introdução: o SASC é um sistema crítico para o armazenamento e distribuição de combustíveis em postos de serviço e indústrias. Sua manutenção e reforma exigem cuidados especiais devido aos riscos associados, como vazamentos, contaminação do solo e, principalmente, a exposição dos trabalhadores a substâncias perigosas, como o benzeno, um composto cancerígeno presente em combustíveis. Riscos associados ao SASC: exposição ao benzeno. Inalação ou contato com a pele pode causar danos à saúde, incluindo doenças hematológicas e câncer. Risco de explosão e incêndio. Acúmulo de vapores inflamáveis em espaços confinados. Contaminação ambiental. Vazamentos podem poluir o solo e lençóis freáticos. Normas e procedimentos de segurança. A instalação, manutenção e retirada do SASC devem seguir rigorosamente as normas, incluindo NR20, segurança com inflamáveis e combustíveis. NR33, trabalho em espaços confinados. ABNT-NBR 13.784, sistemas de armazenamento subterrâneo. Medidas preventivas. Avaliação prévia de risco. Identificar presença de vapores tóxicos inflamáveis antes do trabalho. Ventilação adequada. Utilização de exaustores em áreas confinadas para reduzir concentração de vapores. Monitoramento contínuo. Uso de detectores de gases para verificar níveis de benzeno e outros combustíveis. Sinalização e isolamento da área. Restringir acesso a pessoal não autorizado. Procedimentos para instalação retirada do SASC. Antes do início dos trabalhos. Realizar permissão de trabalho, PT, e análise de risco. Esvaziar e limpar os tanques conforme protocolo. Verificar equipamentos de emergência, extintores, kits de vazamento. Durante a execução. Garantir que a equipe esteja treinada em primeiros socorros e combate a incêndios. Evitar ferramentas que gerem faíscas, usar equipamentos à prova de explosão. Realizar pausas em áreas ventiladas para reduzir exposição prolongada. Após conclusão. Inspecionar o sistema para garantir vedação e ausência de vazamentos. Descartar resíduos conforme normas ambientais, CONAMA. Registrar todas as etapas no relatório de serviço. Agradecimento final. Agradecemos a todos os participantes pelo empenho e dedicação durante este treinamento. A presença e o interesse de cada um são fundamentais para fortalecer a cultura de segurança em nosso ambiente de trabalho. Recado final. Lembrem-se de que os conhecimentos compartilhados aqui não são apenas requisitos normativos, mas ferramentas essenciais para proteger a saúde de todos. A prevenção da exposição ao benzeno e a correta manutenção do SASC dependem do compromisso diário de cada um de nós.